Itatiaia Saúde. Pois é, nós estamos recebendo aqui, como sempre, a nossa doutora Patrícia Rezende, que é especialista em cirurgia plástica, né? Em recuperação também da cirurgia plástica, não é isso, doutora Patrícia? Com certeza, Acir. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvinte. Pois é. Hoje nós vamos falar de muita coisa, né? Cirurgia plástica pode viciar. O que é isso? Viciar. É viciar? Isso. Aqui tá é viciar. uma pergunta, né? Às vezes os maridos pensam assim, não, minha esposa tá viciada em cirurgia. É muito bom a gente gostar de coisa boa. Sei. E hoje, com o avanço da cirurgia, é natural. A gente tem acesso a coisas que a gente não tinha antes. Sei. Então, pode viciar a gente querer corrigir o nariz, o peito, fazer uma lipozinha. É só um alerta, porque às vezes as pessoas operam e nunca estão satisfeitas. Então, querendo reoperar e busca por uma perfeição que não existe, né? Então, ou seja, cirurgia plástica pode viciar. Se for um vício bom para corrigir coisas que te incomodam, dentro do seu limite, tá tudo bem. Agora, quando você tem uma insatisfação constante que nada fica bom, é um vício que precisa ser olhado, porque às vezes o problema não é externo, Acir, é interno. E aí outros profissionais podem ajudar nesse processo. É aquele tipo de homem ou mulher que querem ficar bonitos de qualquer forma? E não, às vezes tá lindo, né? Tá lindo, mas quer alguma coisa, aquela coisa da revista que tem Photoshop, isso é muito frustrante. Então, assim, muito cuidado com essa insatisfação contínua, sabe, Acir? Isso é preocupante. E qual o maior erro dos pacientes quando cometem em casa, esses erros, né, que eles cometem em casa e depois, naturalmente, da cirurgia? Olha, para mim o pior erro é porque, assim, a gente não pensa na cirurgia, no pós-operatório, a gente pensa só na cirurgia. Aí quando a gente opera, a gente fica muito fragilizado. E aí, às vezes, você fica em casa pensando assim, eu vou esperar melhorar para eu fazer o que o meu médico está mandando, ou o que a minha fisioterapeuta está mandando. Isso é um erro grave. Porque as coisas no início do pós-operatório precisam ser tratadas. E não esperar melhorar para depois começar a tratar, porque às vezes já passou a hora de tratar. Então, o pior erro é esperar melhorar para fazer alguma coisa. Entenda, operou, tem um período de fragilidade e ali já é importante você começar a se cuidar para que você tenha um bom resultado. Pois é, a Carla está dizendo que fez abdômen, mas o umbigo está triste. Tem solução? O que é isso, umbigo triste? Umbigo triste aflige as mulheres, né? Umbigo triste, Acir, é quando ele fica com a boquinha para a parte de cima do umbigo, fica encurvadinha. Então, isso pode acontecer, tem algumas técnicas cirúrgicas que às vezes não abordam isso, mas hoje sim, tem cirurgia só para corrigir o umbigo. Não só cirurgia que puxa a pele ou que reestrutura com cortes internos no umbigo, como, por exemplo, o uso de tecnologias. Às vezes você precisa só dar uma melhorada na elasticidade da pele de cima que o umbigo já melhora, sabe? Sei. Então, você está com o umbiguinho triste, te incomoda muito, tem solução. A Meire está dizendo que é toda tatuada. O cirurgião simplesmente corta e a pele e a tatuagem fica pela metade. Como fazer depois? É uma preocupação para os amantes de tatuagem, né? Tem uma tatuagem na barriga e agora eu preciso tirar a pele. Bom, isso precisa ser muito bem conversado. Se a tatuagem for mais importante que o excesso de pele, então talvez a cirurgia plástica não é o melhor caminho. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o médico programa o tanto de pele que vai tirar e sim, corta a tatuagem, às vezes um pedaço da tatuagem sai. E aí depois a pessoa programa, complementar, refazer, mas tudo isso deve ser conversado no pré-operatório. Pois é, doutora Patrícia, é uma pergunta curiosa. Tem pessoas que tatuam, vão fazendo tatuagem, tal, quando é mais jovem, etc. Chega uma parte da vida, fica arrependido com aquela tatuagem. Há jeito de tirar a tatuagem numa cirurgia plástica? Sim, por exemplo, você tem um anjinho aqui na região infraumbilical. Não está gostando? É óbvio que ninguém faz uma cirurgia para retirar a tatuagem, porque hoje existem lasers, existem outros procedimentos para remover a tatuagem. Mas se junto estiver programando uma abdominoplastia, por exemplo, para tirar o excesso de pele, e aí às vezes você corta e aquela tatuagem vai sair pela técnica cirúrgica. Normalmente a tatuagem é no braço, e aí? Mais difícil. Laser. Aí tem lasers hoje modernos para poder fazer essa remoção de tatuagem. O pós-operatório da face é mais delicado que a do corpo? Pergunta aqui a pergunta da Miriam. Ô Miriam, na verdade, do ponto de vista técnico é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que o rosto não tem como a gente esconder, né? Você precisa dele, você não tem como você ficar escondendo muito. Então, a delicadeza está exatamente porque o corpo, se está inchado, se tem um seroma, alguma coisa, você botou uma roupa e segue a vida normal. E às vezes o rosto não.
Mas do ponto de vista de cuidado, é a mesma coisa. Você precisa cuidar do mesmo jeito. Pois é, uma última pergunta, é uma pergunta da Marisa. Como eu sei qual o modelo de cinta ideal para minha cirurgia? É o médico que vai dizer, né? O médico vai dizer, mas hoje a gente já tem muita informação para a escolha desse material. Assim, a primeira coisa, a gente não escolhe o modelo da cinta pelo tipo de roupa que a gente usa. Eu uso sutiã de alcinha, então eu quero uma cinta que pega debaixo do peito. A primeira coisa é esquecer isso. A cinta, regra geral, a cinta sempre tem que ultrapassar a articulação abaixo da última área operada. Exemplo, operei meu culote, o ideal é que a cinta pegue abaixo do joelho. Eu operei meu braço, o ideal é que a cinta pegue abaixo do cotovelo. E assim sucessivamente. Eu operei só a barriga, não operei a perna, eu tenho que usar uma cinta shortinho. Além disso, eu trouxe aqui para explicar para vocês, porque o ouvinte tem perguntado muito sobre isso. Cinta é igual meia. Vamos supor, essa meia aqui é aquela meia de academia, sabe? Que a gente põe para fazer ginástica. Essa meia faz uma pressão muito pequenininha, apesar de firme e resistente. Essa é a meia antitrombo que a gente usa na cirurgia. A pressão dela é muito maior. Mas não são duas meias iguais? Aparentemente iguais? É verdade. Mas com funções a ser completamente diferentes. Então, essa meia aqui, ela cede, ela é flexível. Então, na cirurgia plástica, ela é usada em um momento. Já essa meia aqui previne trombose. Se fosse simples assim, você não precisava você tá lá, você resolveu fazer uma cirurgia plástica e você malha. Você pega a sua meia de ginástica, aperta ela e usa para evitar trombose. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque a meia de trombose precisa ser específica. Você tem que comprar uma meia específica. Não adianta apertar essa, que ela não vai ficar igual a essa. E essa meia aqui custa R$10. Essa aqui custa 100. Então, tecnologias diferentes com funções diferentes. É isso que o paciente precisa entender. E na cirurgia plástica isso aqui é muito sério. Se você usar isso aqui na hora errada, você pode estar usando um veneno. E se você usar isso aqui o pós-operatório inteiro, pode ser que você não tenha o resultado esperado. Então, cinta é dose dependente e fase dependente. E além disso, na cirurgia plástica, você precisa ter as órteses complementares, que você coloca debaixo da cinta para prevenir dobra, para melhorar a função do corpo. Então, cinta de cirurgia plástica não é assunto de estética, é assunto sério. Doutora Patrícia Rezende, nossa especialista em cirurgia plástica aqui, né, e recuperação. Deixe os seus endereços, por favor. Bom, o Instagram é doutora Patrícia Rezende com S. Então podem continuar mandando lá as perguntas que a gente está aqui toda quinta-feira para solucioná-las. É isso aí, um abraço para a senhora. Um abraço, Acir, muito obrigada.